estamos de volta com o Roda de Entrevista e eu interrompi o Bruno Nascimento no último bloco. Por favor, Bruno, pergunte aí o que você quer para o presidente. Inclusive, uma complementação da sua pergunta, Carla falou sobre as penalidades, né? E aí o senhor falou que a penalidade, a primeira e a principal é não ser empossado, né? Então, esse é um dos poucos casos em que doer no bolso é a questão menor para um candidato, né? Porque diz que o brasileiro só sente quando dói no bolso. Nesse caso, não faz muito sentido, né, presidente? Com certeza. Foi discutido bastante isso lá hoje, inclusive aqueles pré-candidatos que ali estavam, a vereador, até prefeito, nós tivemos pelo menos 4 lá, a candidata a prefeito, e a preocupação é exatamente essa, viu, Bruno? De fazer uma campanha mais limpa possível, principalmente no que se refere à questão dos cargos seletivos para vereador, né, que às vezes alguns extrapolam os limites, e aí entra o contador e o advogado para orientar e não deixar e colocar para que ele tem que trabalhar de forma a pedir o voto na sola do sapato e não na questão econômico-financeira, que vai ser um problema para ele. Então, a primeira penalidade é não assumir o cargo, ou seja, ele não vai ser empossado, não vai ser diplomado, esse é o primeiro passo. E segundo, é responder processo, ficar inelegível. Terceiro, pode, inclusive, sofrer sanções, de fato, até... penais também? Penais, em alguns casos, né? O senhor fala assim, a gente tem uma campanha aí que a gente vai encontrar desde os candidatos dos partidos milionários, das candidaturas majoritárias, os partidos maiores, milionários que eu digo em relação ao fundo partidário, aquilo que eles podem usar, até os candidatos pequenos mesmo, os candidatos a vereador, o feirante, aquele que conhece, que sonha em ser vereador, vamos dizer assim, porque é muito conhecido, pessoas simples, que não vão gastar muito na campanha. Para isso, na lei existe um mecanismo de até R$20 mil, essa pessoa poder fazer a prestação de conta simplificada. O que o senhor pensa disso? É uma inovação essa divisão entre quem vai gastar menos e quem vai gastar mais? Como é que o senhor vê essa situação da lei? Eu vejo com uma certa preocupação nesse sentido, porque, voltando aí à questão, dar um comparativo nas empresas. Quando se fala de empresas no simples, empresas no lucro real ou empresas que têm grande movimentação financeira, a contabilidade é a mesma. Os controles são os mesmos. A preocupação é a mesma. Da mesma forma é o candidato. Ele vai prestar conta na simplificada, porém ele tem algumas situações que ele pode, lá no final, ter problema. Vou citar um exemplo. A questão da sobra de campanha. Você tem a sobra de campanha e você não abriu a conta bancária, que está até previsto também, que você não há necessidade, em alguns casos, de pequenas cidades que às vezes não tem nem a agência bancária, e você não abre conta bancária, está previsto na lei. Mas nós recomendamos que preste conta de tudo, que se faça pelo processo legal. Em função de quê? Já que você tem um profissional qualificado para fazer a documentação, o que vai trazer de benefício? Nenhum. O benefício é que, se você cometer um erro que seja de valor até irrisório, pode trazer uma preocupação, inclusive a perda da sua diplomação. Então é recomendável. Hoje nós discutimos bastante isso aí, vamos trazer outras rodadas de discussão, não só nós, contadores e advogados, mas também com a participação dos candidatos. Né? Alguns candidatos já nos procuraram, querendo marcar reunião, participar também de fórum de debates, porque o objetivo do nosso seminário hoje foi exatamente isso, é criar expectativa, porque nós saímos na frente, inclusive no Brasil, né? Nós tivemos aí alguns estados já trabalhando, mas de forma bem pontuais, e nós fizemos um seminário que convidamos toda a classe política e todos os contadores e advogados. É claro que nem todos estavam ali por motivos particulares, mas nós tivemos um auditório lotado hoje, tanto de profissionais quanto de políticos interessados, inclusive, né? Por quê? Para tirar as dúvidas, e é claro que nós vamos manter esse fórum de debate, inclusive no interior. Nós já tivemos aí, hoje nós tivemos a oportunidade de marcar pelo menos 10 cidades, já previamente marcado no Conselho, juntamente com a AB, nós vamos fazer um ciclo de palestras, de debate, exatamente para orientar
inclusive lá na cidade onde o candidato, como você disse, Helder, aquele que é oferante, aquela pessoa que está ali, que não tem uma instrução, mas que por vontade ou por até mesmo por incentivo da população local, ele se acha no direito e tem o direito de se candidatar, que é ser o vereador, ou prefeito, né? E de forma que ele precisa contratar o profissional, a partir dali, faça pelos trâmites legais. E os trâmites legais é fazer completo. Nós orientamos. Eu ia até perguntar sobre essa questão do interior, porque é muita coisa nova. Aqui na capital, né, está se discutindo. Será que todas essas mudanças vão chegar a tempo dos candidatos do interior, dos profissionais, ou eles correm mais risco de cometer alguma ilegalidade por desconhecimento? Então, nós já temos lá no Conselho Regional de Contabilidade já essa preocupação, inclusive, desde o início do ano, quando da aprovação da própria resolução. O próprio Conselho Federal também debate com os conselhos, com os departamentos jurídicos, né, dos conselhos regionais, de vista que já estamos preparando até vídeos informativos, perguntas e respostas, e com essa preocupação nós criamos, né, um mecanismo importante lá no Conselho de Contabilidade, que é a comissão para assuntos da prestação de contas. Essa comissão, juntamente com a OAB, porque foi um fator interessante que a OAB nos proporcionou, é que disponibilizou 3 profissionais e nós estamos com 3 profissionais também já qualificados, né, já previamente estudando. Ontem mesmo tivemos a oportunidade deles, os 6 profissionais ficaram lá mais de 5 horas, né, debatendo, fazendo perguntas e respostas, exatamente para que tenhamos condições, inclusive, de tirar algumas dúvidas e, dentro dessas dúvidas, dar até proposições para o próprio TRE e o TSE, em algumas mudanças que pontuais podem ocorrer daqui para frente, né? Então, vista disso, a preocupação nossa é de levar a toda a região onde nós temos contadores, que são todas as cidades, né? Então, acredito que isso não é um impedimento, até porque o conselho está aberto, vai ter um link lá onde o contador pode estar fazendo esses questionamentos, também o advogado. Então, nós estamos já preparando esse mecanismo para tirar dúvidas, né? E chegar no início da campanha efetivamente, todos preparados e com certeza a gente não ter nenhum dissabor, não só para o profissional de contabilidade ou advogado, mas também, principalmente, para o candidato, que o objetivo dele é ganhar a eleição e ser empossado. Né? Também tem internet, né, presidente? Tem jornais, isso aí está sendo bem difundido, né? A rede social nossa lá, nós contamos lá, desde o Facebook, o WhatsApp, nas regionais, que nós temos 44 regionais pontuais já em cidades polos, né? E dentro dessas regionais, o pessoal faz esse link também. Nós já distribuímos, hoje mesmo, nós já colocamos 10 cidades já previamente já palestras e tira dúvidas. Então, nós vamos procurar atender todos, para que todos os profissionais estejam qualificados. Aqui, é claro, não são todos que vão trabalhar com prestação, né? Mas aquele que trabalhar com prestação de conta tem o mínimo de cuidado de trabalhar e fazer corretamente, e orientar o seu candidato, cliente, dentro das normas que a resolução determina. Presidente, essa questão da proibição de doação por parte de pessoas jurídicas, das empresas, né? As empresas não podem doar recursos financeiros, mas elas podem, por exemplo, doar serviço ou bens. Por exemplo, eu tenho um posto de combustível, eu vou doar combustível. Eu vou doar 200 mil de combustível, eu tenho uma gráfica, eu tenho um escritório de contabilidade, por exemplo, vou doar contabilidade, que é um serviço, né? Isso também é vetado? Vedado. Pessoa jurídica, de forma alguma, é permitido. É permitido somente a pessoa física. Em função de que a interpretação dos legisladores foi exatamente não deixar acontecer o que está acontecendo hoje, com lava-jatos e mensalões e assim por diante. Visto que na pessoa física tem limite de 10%, então se você tem uma pessoa que tem um patrimônio de alto valor, é claro que ele vai poder doar mais. Mas será que não tem interesse também? Aí fica a pergunta, né? E foi questionado isso lá hoje. Porque eu te pergunto, Bruno, você tem coragem de me passar 100 mil reais sem nada em troca?
Nem 50, presidente. Nem 50 reais, né? 50 mil. Nem 50 reais. Mas, presidente, tem uma questão, assim, uma coisa que ficou muito popular com o Barack Obama, né, desde a primeira eleição dele. A questão da doação via internet, né? Aquele que já aplica também um crowdfunding, né, que é uma forma de você arrecadar pouco de cada pessoa, mas no fim isso é como uma vaquinha, né? Uma vaquinha, que a gente popularmente chama aqui. Como é que isso vai ser trabalhado? Qual a orientação que o senhor tem? O senhor tem alguma coisa já nesse sentido para repassar? Você me puxou para uma questão interessante, inclusive, da necessidade do contador. Inclusive, hoje até levantaram lá no nosso seminário, no nosso congresso lá, a figura do contador 30 horas, o contador 24 horas, o contador 72 horas. Inclusive, na própria resolução fala 72. Então, nós criamos lá a figura do contador 72 horas, né? Porque ele vai ter 72 horas diárias para prestar conta. Ou seja, vou dar um exemplo. A doação, você recebe uma doação com valor mínimo lá, de valor qualquer, abaixo do limite de... 50 reais que o Bruno 50 reais que o Bruno quer doar. E esse valor, ele, né, abaixo de 200 reais, você não precisa fazer aquela identificação. Você fez o depósito. Não tem identificação? Você pode usar esse dinheiro? Não. Por que você não pode usar? Porque você não tem identificação, você tem que passar aí para o fundo partidário. Então, o contador tem 72 horas para informar, tá, o TRE local e também transferir esse dinheiro ou disponibilizar. Porque seria fácil, principalmente nos cargos majoritários, prefeito, você é candidato e, de repente, o seu adversário vai lá e faz um depósito, um valor alto, sem identificação. E você passa batida ali, às 72 horas, você vai ficar inelegível e muito menos vai receber a sua diplomação. Você vai estar impedido de receber a sua diplomação na posse. Por quê? Porque você não prestou conta. Então, veja, 72 horas do fato. Então, o contador ele tem que estar diariamente acompanhando isso. Está conectado o tempo todo. Por isso, tem que acabar aquela figura para a prestação de conta, não existe a figura do contador que vai registrar fatos. Ele vai prever, controlar e registrar e apresentar. A gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho mais discussão sobre campanha eleitoral. Fique com a gente.